Porta fechando. Bom dia de paz, bom dia de salvação. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quero compartilhar um trecho do Evangelho. Uma honra anunciar o Evangelho de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A salvação daquele que crê é através do Evangelho. No livro de Hebreus, capítulo 10, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. A fé verdadeira, genuína, é pela palavra de Deus. Não é por tradição, não é por religião, não é por dogmas, é pela palavra de Deus. No livro de Efésios, capítulo 5, está escrito no versículo 13, ou melhor, versículo 14. Pelo que, portanto, vejam prudentemente como andam, não como nécios, mas como sábios, remindo em todo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejam insensatos, mas entendam qual é a boa vontade de Deus. Não vos embriagueis num vinho que há contenda, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Isso é uma palavra fiel. Digna é essa palavra de toda aceitação. Portanto, a Bíblia fala: caminhem prudentemente. Vejam se estão andando prudentemente. Nós sabemos a parábola das 10 virgens, e ali Jesus nos ensina como andar prudente, estando sempre cheios, estando sempre abastecidos com a lamparina, com o Espírito Santo de Deus, que é o azeite, estando sempre vigilantes, não andando como nécio. A Bíblia diz assim: não andem como nécio. O que é nécio? É louco. Uma pessoa nécia, ela anda de acordo com a vontade da carne. Mas a palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 5, vai dizer que as obras da carne levam o homem para a morte, as quais são conhecidas como adultério, embriaguez, mentiras, soberba, orgulho, ódio, avareza, roubo, imoralidade, homossexualidade, feitiçaria. Está escrito em Gálatas capítulo 5. Lê na tua Bíblia a partir do versículo 19. Então Jesus está dizendo: não andem como nécios, andando segundo a carne, mas andem como sábios. Assim está em Efésios 5, versículo 17. Não sejam insensatos, mas compreendam a vontade de Deus. Pega uma Bíblia, começa a ler a Bíblia, compreenda a vontade de Deus. Não é falta de tempo que nos faz sermos faltos de conhecimento de Deus. Nós conseguimos ter tempo para muitas coisas, mas nós devemos andar com a Bíblia no bolso. Nós devemos em todo momento estar meditando nessa palavra. Essa palavra deve estar gravada na tábua do coração para não pecar contra Deus. A palavra de Deus então diz assim: portanto, amados, não sejam insensatos, não se embriaguem com vinho que há contenda. Qual que é o vinho que traz contenda? Aquele que é fermentado, aquele que tem o álcool. A embriaguez é mal diante de Deus. A embriaguez leva o homem diante de Deus a andar como nécio, como louco, um caminho de perdição. Mas a Bíblia diz: ao invés de se embriagar, encham-se com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai também dizer em Efésios que aqueles que se embebedam-se de noite, mas nós, sendo sóbrios, caminhamos na luz do dia, porque aquele que anda na luz não tropeça. O salmista fala que a luz e lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Portanto, que a palavra de Deus, a luz do Evangelho, possa te acompanhar, possa iluminar os nossos caminhos nesta caminhada. O Evangelho, ele é uma mensagem poderosa para salvar aquele que crê. O Evangelho não faz pessoas
religiosas, evangélicos, católicos, porque Jesus não está dividido. Paulo fala assim: uns dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Cefas, outros dizem que são de Cristo, mas Cristo não está dividido. Uns dizem que é kardecista, outros dizem que é umbandista, outros dizem que é espiritista, outro que é evangélico, católico. Cristo não está dividido. Jesus não fundou religiões pela terra. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho para a salvação é Cristo. Não tem outros meios. Não é através de intercessões de santos, não é através de obras, não é através de simpatia, mas a Bíblia diz: ninguém chega ao Pai se não for através de mim, disse Jesus Cristo. Portanto, andem prudentemente, se diz em Efésios, andam prudentemente. No livro de Tiago diz: sejam sóbrios, vigilantes, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque o diabo é o vosso adversário, e anda rugindo e bramindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Mantenha a sobriedade, estejam preparados para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, moradores de Goiânia, prepara, moradores da terra, para o encontro com Deus. Que a graça de Deus, a paz de Cristo seja em vosso coração. Um dia abençoado a todos, em nome de Jesus Cristo. É um monte de troca, né? Graças a Deus, um bom dia de salvação, bom dia de paz, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu quero compartilhar uma mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Que a paz de Cristo venha a ser nos vossos corações. Assim diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 24, versículo 36, ou melhor, versículo 37. Porquanto como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto naqueles dias comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até a última hora, pelo que não perceberam, até que veio o dilúvio. Jesus, ele diz assim, que como foi no tempo de Noé, será também sua volta. Quem diz que Jesus não virá? A Bíblia diz que assim como o relâmpago parte do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda de Jesus, será repentina. Quem diz que Jesus não virá? A Bíblia diz que assim como o ladrão será o dia do Senhor, nos quais estarão desapercebidos e não perceberão. Assim foi nos dias de Noé. Eles comiam, embriagavam, adulteravam, ou seja, aproveitavam, banqueteavam de seus pecados e não perceberam até que veio o dilúvio. Por isso Jesus fala: sejam sóbrios e vigilantes até a vinda de Jesus. Se nós começarmos a cochilar, começarmos a andar de qualquer jeito, começarmos a andar relaxadamente com a fé, não se importando com a salvação, quando chegar a última hora vai ser tarde demais. Não vai adiantar missa do sétimo dia, não vai adiantar rogar, porque segundo a palavra de Deus, após a morte segue a juízo. Assim foi nos tempos de Noé. A palavra de Deus diz que naquele tempo eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. Enquanto Noé, o pregoeiro da justiça, anunciavam a eles o tempo da aceitação, mas não se arrependeram, não entraram pela arca. Entrou Noé e mais 8. Noé e sua família se salvou. Por isso Jesus fala: sejam sóbrios,
Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que diz o Espírito de Deus. Muito infelizmente só tem ouvido para ouvir futebol. Muito infelizmente só tem ouvido para ouvir novela. Mas quem tem ouvido para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está sobre mim, disse Jesus Cristo. Me ungiu para apregoar as boas novas, para pregar aos cativos que estão em cativeiro e colocar em liberdade aqueles que estão em prisões espirituais. O Espírito de Deus está sobre o homem, aquele qual Deus assim salvou dos seus pecados. E assim Jesus ele diz que se não nascermos de novo, não podemos entrar no reino de Deus. Leia a Bíblia dia após dia. Jesus diz: examinai, pois, a Escritura, porque ela testifica de mim. Nelas vocês encontram a vida, e elas que testificam acerca da salvação. Que a graça de Cristo, a paz que excede a todo entendimento, seja convosco. Deus abençoe. Em nome de Jesus, um bom dia de paz. E amém. Dia de paz e salvação da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estou aqui para compartilhar a mensagem do Evangelho. Está escrito assim em Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para nós que somos salvos. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. A Bíblia diz que a mensagem da cruz, a pregação do Evangelho, a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para os que são salvos. Porquanto andem prudentemente, assim diz a palavra de Deus, remindo o tempo todo os vossos caminhos. A palavra do Senhor Jesus, ela é uma mensagem poderosa para salvar aquele que crê. É a mensagem da cruz que salva. Não é o símbolo da cruz, não é a cruz, mas é a mensagem da cruz. O que a mensagem da cruz ela nos passa? O vitupério que Jesus ele passou, o escárnio que Jesus enfrentou. A cruz ela mostra rejeição, a cruz ela mostra sujeição, a cruz ela mostra que Jesus Cristo ele abriu mão de sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E Jesus ele vai dizer: todo aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga após mim, disse Jesus. A mensagem da cruz nos leva a renunciar às próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Isso é a mensagem da cruz, renúncia. Aquele que quiser seguir após Jesus Cristo precisa renunciar todos os sentimentos carnais. Gálatas 5 fala: as obras da carne são imoralidades, bebedices, orgulho, feitiçaria, adultério, idolatrias, mentiras, soberba, avareza, embriaguez, imoralidade, sodomismo. E a Bíblia fala que as obras da carne inclinam para a morte. Portanto, renunciar, é necessário renunciar a si mesmo, as obras carnais, as práticas da carne, as práticas do adultério, práticas de bebedice,
práticas de orgulho, adultério e feitiçaria são obras da carne, as quais Jesus declara que os que cometem não alcançarão o reino de Deus. Por isso Jesus ele diz: arrependam-se, convertam-se, para que sejam apagados os pecados, venha sobre vós o tempo do refrigério. Por meio de Jesus Cristo, ter uma religião não torna uma pessoa salva. Mas Jesus fala no Evangelho de João capítulo 3: se vós não nascer de novo, certamente não poderão herdar o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne faz a vontade da carne, o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. Devemos nascer de novo, a fim de fazer a vontade de Deus, não a própria vontade, porque as obras da carne levam para a condenação, mas andar em Espírito, Jesus fala, então não cumprireis as vontades da carne, mas a vontade de Deus. Muitas pessoas andam dizendo, a carne é fraca, mas Jesus diz, o Espírito está pronto. Ou seja, nós não devemos andar segundo a nossa própria carne, mesmo ela sendo fraca, porque o Espírito de Deus está pronto para nos ajudar em nossas fraquezas, para nos levantar, para nos dar ânimo, para dizer não às práticas pecaminosas. Por isso, em Romanos 6:23 vai dizer, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Dia abençoado, a paz esteja convosco em nome de Jesus. Porta fechando.